Um dia após o empate na Fonte Nova, vamos à análise dos melhores do jogo de ontem. Olá, Vascaíno, olá, Vascaína, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no BFC, Bolorento Futebol Clube, o seu canal de notícias do Vasco. Ontem tivemos um empate na Fonte Nova, Vasco 1, Bahia 1, um primeiro tempo muito modorrento por parte do Vasco, porém melhorou bastante no segundo tempo, o que dá esperanças de que a gente pode sim sair desse atoleiro. Hoje nós estamos a 5 pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento, estamos com um jogo a menos, então temos 4 jogos importantes ainda dentro desse mês, contra o Fluminense, contra o Curitiba, contra o América e contra o Santos. 3 desses jogos importantes porque são confrontos diretos. Isso vai facilitar com que a gente, se Deus quiser, ao final desse mês, esteja fora dessa zona tão preocupante. O Vasco dá sinais que está melhorando. Tivemos ontem a estreia do Payet, que fez um bom jogo. E agora vamos mostrar para você uns destaques, alguns destaques dessa partida, na minha opinião. Então, hoje, dia seguinte, vamos começar falando de um cara que realmente estava lá, renegado, estava apenas treinando. Muita gente falou que ele estava para sair do clube, porque o Ramon não havia gostado da sua performance, mas ele começou a render, ele começou a aparecer nos treinos, o Ramon deu uma oportunidade e ontem ele fez uma partida impecável. Michael realmente se entendeu muito bem com o Léo na zaga e fez um bom jogo, ganhando todas as bolas na cabeça, tendo realmente um bom desempenho. Não sentimos falta do Medel na zaga, pelo contrário, o Medel foi jogar de volante e não se saiu muito bem, principalmente no primeiro tempo, como todo time, mas o Michael realmente teve uma partida muito honesta, muito digna, e isso dá esperança de que ele esteja recuperando a sua forma física. Tecnicamente sempre foi um bom zagueiro, teve um momento maravilhoso no passado, teve uma passagem pelo Santos não tão boa, chegou no Vasco, recebeu ali um tratamento de que seria o cara que ficaria no banco, não entraria nas partidas, provavelmente nem relacionado seria. Quando chegou o Ramon, veio o boato de que o Ramon não gostou nem um pouco da sua performance nos treinos, mas, surpreendentemente, o Michael vem entrando nas partidas e ontem jogou como titular e jogou muito bem. Ao final do jogo, ainda no gramado, ele deu um depoimento para a Vasco TV que nós vamos ouvir agora. Vamos ouvir o que disse Michael ao final do jogo para a Vasco TV. Adversário difícil jogando na casa deles, saímos em desvantagem, mas a equipe se portou muito bem, nunca perdeu o foco, quer buscar os 3 pontos, infelizmente não conseguimos, mas um ponto muito importante para nós. Bora! Outro destaque foi o Marlon. Marlon, que entrou no início do segundo tempo, junto com o Payet e com o Sebastian, transformou o segundo tempo junto com esses 2 jogadores. Marlon, nós sabemos, tem muito potencial, joga muita bola. O Marlon está sendo preparado pelo Ramon Dias. Ele é o substituto imediato ali da dupla do meio-campo. Ele não deve ser aproveitado como primeiro volante. Provavelmente ele vai jogar no lugar de Praxedes e de Paulinho, que vem participando bem das partidas. Praxedes ontem não teve tão bem. E o Marlos é ali o substituto imediato para o meio de campo. Ontem ele entrou, botou fogo no jogo, incendiou, realmente fez uma bela partida, sofreu o pênalti, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, e foi realmente um ponto principal nessa virada de chave do primeiro para o segundo tempo. Realmente tem potencial, é um menino que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai embora, não vamos conseguir segurar o Marlon por muito tempo, porque ele tem realmente idade e tem potencial para jogar lá fora. Mas enquanto estiver aqui, vamos aproveitar, vamos fazer de tudo para poder curtir o futebol de Marlon, que faz coisas como essa que você vai assistir agora, um pênalti sofrido por ele no segundo tempo, que originou o nosso gol de empate. Você vê que o Gilberto ali dá uma tesoura e não levou aí o cartão, né? Deveria levar o segundo cartão e provavelmente ser expulso, porque ele já tinha um cartão amarelo. O árbitro não cuidou disso, não fez o que deveria ser feito. E repare nesse lance que quando acontece o pênalti do Marlon, o Payet automaticamente aponta o dedo para o Verratti, como quem diz, você que vai bater. Isso eu achei muito legal por parte do Payet. Ele teve essa
consciência de que, apesar dele ser o destaque, né, que chegou com fama do grande jogador, do cara que realmente vai ser o dono do clube, ele teve a humildade para poder deixar o Verratti bater, já que o Verratti é o batedor oficial. Isso me chamou a atenção nesse lance, ele apontando o dedo e mostrando para o Verratti, aqui, ó, você que vai bater esse pênalti. Então, voltando a falar do Marlon, o Marlon teve uma partida impecável, jogou muita bola, realmente é um menino que tem um futuro promissor e vai nos ajudar muito ainda nesse campeonato. Bom, outro destaque, não poderia ser diferente, foi o Payet, que estreou ontem, chegou com a camisa 10 do Vasco, entrando no segundo tempo. Obviamente, ainda demonstra que precisa melhorar fisicamente, principalmente a questão de ritmo de jogo, mas deixou claro para todos nós de que ele tem uma qualidade técnica invejável. Ele teve um lance que ele deixou o Jair na cara do gol, e o Jair fez o favor de perder o que seria o nosso gol da virada, o que seria o gol da vitória. Mas hoje aqui eu só quero destacar positivamente quem se destacou positivamente. Não vamos falar do Jair, porque teve uma partida muito ruim, muito pífia, mas eu queria deixar claro que o Payet vai sim fazer muita diferença. O jogador tem talento, o jogador sabe conduzir uma partida. Em momentos durante o segundo tempo, logo que o Vasco empatou e o Vasco estava afoito para tentar logo o segundo gol, ele começava a fazer sinais para o time parar, pensar, tocar a bola, não se afobar. E ao final do jogo, ele foi para a galera, literalmente, agradecer a inúmera torcida vascaína que esteve presente, então ele foi lá dar o seu abraço nessa torcida que mereceu demais. Poderia ser uma vitória, não veio, mas tivemos aí um jogo que saímos de um placar adverso, de uma partida muito ruim no primeiro tempo, para um empate e quase uma vitória, caso a gente tivesse a sorte ali no pé do Jair. E outras situações, teve um lance do próprio Payet também, que ele entrou na condição de tocar a bola, acabou se enrolando, não tocou, depois gerou um contra-ataque para o Bahia, que o Léo Jardim salvou, mas foi uma partida muito boa. Ele mostrou que tem técnica, a gente ganha com isso, bola parada, porque ele também é um cara exímio cobrador de falta, e não só faltas diretas para o gol, mas aquelas bolas alçadas na área, que ele tem muita inteligência. Na segunda falta que ele bateu, ele teve um lance que me chamou a atenção, que ele pede para o Léo ir para a área, exatamente para confundir o zagueiro, porque a ideia dele já era mandar a bola no Verratti. Ele mandou a bola no segundo pau para o Verratti chapou e a bola foi para fora. Ele já tinha batido uma falta em que o Verratti deu um peixinho, então eu acho que o Verratti vai crescer muito, vai fazer muitos gols com passes do Payet, que exatamente igual aquele que ele deixou o Jair na cara do gol. Ele poderia ter concluído, mas por que ele preferiu? Tocar para um companheiro que estava melhor posicionado. Tocou para o Jair e o Jair chapou, a bola foi para fora. Poderia ser ali a vitória do Vasco, poderia ser o gol da virada, mas destaque também para o Payet pela humildade, pelo talento e por quanto ele vai render para o Vasco, eu não tenho a menor dúvida disso. E Verratti, né? Que falar de Verratti? Verratti é um centroavante que, desde que chegou ao Vasco, em todas as partidas que ele disputou, ele fez gol ou participou de gol, se for o caso, porque até agora todos os gols do Vasco foram feitos por ele. E a partida que nós não fizemos gol, que foi a partida com o Palmeiras, teve um gol anulado, e no gol anulado teve participação dele. Realmente é um centroavante acima da média, pena que já tem uma idade já avançada, então provavelmente não vai ficar por muito tempo no Vasco. Gostaria de ter o Verratti por 5, 6 temporadas, ele facilmente vai se tornar ídolo do clube. Ano que vem, se Deus quiser, na primeira divisão, a gente vai começar a brigar por título, e eu tenho certeza que esse cara vai se tornar ídolo pelo carisma, pelo futebol, pela presença em campo, pelo espírito guerreiro. Quando ele faz o gol, ele não vai comemorar, ele bota a bola debaixo do braço e corre para o meio de campo, porque ele sabia da importância da vitória do Vasco nessa partida. Então, é um cara que tem consciência. Então, além de Payet, que chegou maduro, o cara que realmente vai colocar a ordem na casa, o Verratti é um cara que vai nos dar muitas alegrias, e um cara que tem uma frieza na hora de cobrar o pênalti, uma coisa absurda. Olha que ele vira o pé justamente no momento do toque, ele vira e mata completamente o goleiro, e aí o lance que eu falei, ele sai correndo, não comemora, vai direto para o meio de campo para para reiniciar a
a partida e botar o Vasco ali na tentativa de virar o jogo. Então, se fosse qualquer outro jogador, queria ir lá para a galera, queria aparecer, queria tirar foto, ele apenas ergueu o punho e, como quem diz, vamos que dá para empatar. E correu para o meio de campo na luta, na busca de tentar esse empate. Então, muito legal a performance do Verratti mais uma vez, um jogador que dá equilíbrio, um jogador que sabe prender a bola no ataque, faz muito bem o pivô, tem uma jogada aérea forte, então um cara que realmente tem sido fantástico para o Vasco da Gama. Outro destaque, outro jogador, aliás, ex-jogador, mas um que faz muita diferença nesse time do Vasco, é sem dúvida nenhuma o nosso treinador Ramon Dias. O Ramon ontem que deu uma entrevista diferente pra caramba do que ele vinha fazendo. O Ramon sempre ponderado, sempre tranquilo, sempre na fase zen. Ontem ele chutou o pau da barraca. O Ramon estava muito tenso, principalmente com a questão do estádio, com a questão do Vasco não ter torcida no seu estádio, e ele deixou claro, batendo na mesa por diversas vezes, de que o Vasco não cai. Haja o que houver, o Vasco não cai. Essas foram as palavras da declaração de Ramon Dias. E agora a gente vai ouvir um trecho, com crédito aí para Vasco TV, do que ele falou sobre... Con respecto a la justicia, nosotros queremos jugar de local, queremos jugar en nuestra cancha. Todos los otros equipos juegan en la cancha de ellos, pero nosotros no. ¿Por qué? Nosotros queremos jugar también en nuestra cancha. Con nuestro público, hoy vieron toda la gente que había, mucha gente, queremos jugar de local en nuestra cancha, que levanten esa suspensión. Todo el mundo juega con su público y nosotros no. Y tenemos para llenar 3 estadios. 3 estadios podemos llenar con la gente de Vasco. Que nos deje jugar en nuestra cancha. Por favor. Increíble fue. Increíble lo que hace la gente de Vasco. Increíble. Demuestra que es un gran club, un gran público, pero queremos jugar en nuestra cancha, en nuestro estadio. Queremos jugar. Tenemos para poner 2 estadios juntos de Vasco. Pero queremos jugar en nuestro estadio. Você vê aí que ele fez uma declaração aí, no segundo trecho da entrevista, falando sobre quão é incrível a torcida do Vasco, porque ele mencionou a festa que foi feita pela torcida lá na Barreira. Então, assim, ele deixou claro de que a torcida é capaz de encher 3 estádios, que é um absurdo que a Justiça está fazendo, não deixar o Vasco jogar no seu estádio, e ainda exaltou a torcida, porque ele sabe o quanto é importante a força da torcida nessa reta final de campeonato, na importância que nós temos de ter a torcida ao lado. Outro destaque, muito, mas muito, que merece todas as honras, é o Paulinho. Que jogadoraço, que jogador, como vem jogando esse cara. Paulinho realmente surpreendeu a muitos que não o conheciam, que não sabia do seu potencial, mas para quem já conhece o Paulinho dos tempos de Fluminense, lá da base, sempre já diziam que esse moleque era fenômeno, esse moleque jogava muito. Por uma opção de carreira, ele foi para lá para o mundo árabe e agora voltando para o Vasco, ele está aí mostrando o seu talento e realmente ontem também, mais uma vez, mesmo no primeiro tempo em que o Vasco não jogou bem, o Paulinho se destacou, o Paulinho fez uma partida magistral mais uma vez. Esse cara, com um pouquinho mais de condicionamento, com um pouquinho mais de entrosamento, com a parceria com o Payet, cara, vai dar muito caldo. O Vasco vai, sem dúvida nenhuma, arrebentar daqui para frente, eu não tenho a menor dúvida, por isso que o Ramon tem tanta certeza em dizer, em afirmar que o Vasco não cai, porque ele está vendo a evolução do time, ele está vendo o material humano que ele tem na mão, o potencial dessas pessoas, jogadores que estavam praticamente mortos no Vasco, que ele está ressuscitando, está botando para jogar e os caras estão rendendo. Então, temos total condição, sim, de sair, e muito disso vai se dever a esse cara. É um cara que realmente está na graça da galera, a galera está gostando muito do Paulinho, e o Paulinho está jogando um bolão, muita bola jogando o Paulinho. E é isso, temos que valorizar realmente quem merece, e o Paulinho está merecendo demais, galera.
Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse destaque. Se você tem mais algum destaque para mencionar, mencione aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê essa moral para a gente. O canal está crescendo devagarinho, preciso do seu apoio, preciso do seu comentário, do seu like, da sua divulgação. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência e fui! Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.